Bem-vindos, alunos, à nossa primeira aula de Windows 10, como prometido lá no outro canal, né? Esse é um novo canal que nós criamos somente para começar aí do zero, né? Sobre Windows 10, né? E é necessário que você que está aí no 7, né? E não permaneça no 7, pessoal, entendeu? Atualize, entendeu? O seu computador. Se o seu computador não dá para atualizar, futuramente veja se dá para aumentar a capacidade do seu computador, e se não der, infelizmente tem certas situações que às vezes a pessoa tem até que comprar um computador novo, né? Porque o Windows 10, né, ele tem que ter um computador realmente bom, porque senão é muito pesado, né, para computadores antigos, tá, pessoal? Então, lá no outro canal nós estávamos falando muito de Windows 7, mas hoje nós vamos dar essa introdução aí de Windows 10. Espero que você acompanhe todas as aulas passo a passo, não pule aula, para você não ficar perdido, tá? Porque se você quer ser uma fera aí no computador, diga assim, já dominar o seu computador sozinho, tá? Sem precisar de ninguém, é preciso que você siga um passo a passo, tá? E eu vou fazer isso tudo lentamente para que você venha pegar, tá? Se você é uma pessoa que não gosta de introdução, infelizmente você não vai aprender, tá, pessoal? Porque tem gente que entra assim, não tem paciência para assistir aula. Imagine se fosse para ler, né? Então, se você é uma pessoa que quer aprender realmente, então fica aí no vídeo até o final, ok? E depois passe para a próxima aula, que vai ser lançada em breve, ou de repente no próximo dia já vai estar disponível, ok? Então vamos lá. A história da Microsoft. Dois amigos de escola, Bill Gates, tá? Foque sempre nesse nome aqui, ó, que você vai escutar muito esse nome aí, tá? Bill Gates. Deixa eu apagar aqui. Que deixou a faculdade de Harvard, né? E Paul Allen, que igualmente abandonou a faculdade de Washington. Juntos mudariam o rumo da informática. Dois amigos, tá, que estudavam em uma faculdade onde eles estudavam programação, né, e abandonaram, né, e juntos, né, os dois mudariam o rumo da informática, né? Então, os dois tinham muitas ideias em comuns, entre elas viver do mundo da programação, né? Se você já ouviu falar nessa palavra programação, eles estudavam nessa faculdade, né? Porque todos os programas, sites, né, YouTube, todos eles passam por códigos, né? Onde a pessoa aprende uma linguagem de programação para fazer aplicativo, fazer programa, fazer sistemas operacionais, entendeu? Tudo dentro da programação e algumas coisas a mais, tá? Deixa eu só apagar aqui. Espera aí, só mais um momentinho. Acho que deu uma travadinha aqui, pessoal, mas creio que a gente vai conseguir apagar. Pronto, apaguei. Vamos lá. Os dois tinham ideias em comuns, e entre elas viver da programação, né, que eu já tinha explicado aqui. A ideia inicial não era desenvolver computadores, e sim desenvolver sistemas para um computador da época chamado Altair 8800, que foi lançado em 1974, tá? Trabalhavam cada um em sua casa. Esta parceria parecia estar no caminho certo. No final de 1976, começou a colher frutos dos seus projetos com o nascimento da Microsoft, que já seria registrada com uma marca. Quem é que não conhece, já ouviu falar nesse nome, né? Quem é que não conhece a Microsoft, tá? Uma grande empresa aí de sistema operacional, entendeu? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí. O sucesso foi tão grande que
que Bill Gates, né, que Bill e Paul tiveram a necessidade de abrir o seu primeiro escritório internacional, que foi no Japão. Isto para que a Microsoft conseguisse vender seus produtos também fora dos Estados Unidos. Mas você já parou para pensar por que deste nome Microsoft, né? Muita gente pronuncia esse nome aqui, mas não sabe o seu significado, né? E você vai aprender agora. Esta ideia partiu da junção das palavras microcomputer, tá? Que microcomputador em inglês, e software, que é programas em inglês, e a junção dessas duas palavras, tá, surgiu aí então a Microsoft, que é microsoftware, tá? Então vamos dar uma avançada. Vamos falar do primeiro sistema operacional. Eu cheguei a pegar esse primeiro sistema operacional, tá, pessoal? Mas muito pouco, mas ele era um sistema que você tinha que aprender a digitar códigos em uma tela preta. Deixa eu botar aqui CMD, né? Praticamente o sistema operacional era uma tela assim, ó, preta, onde você tinha que digitar códigos, tá? Tinha que digitar códigos dentro dessa tela preta para acessar pastas, arquivos, tá? Era bem complicado, tá? Você tinha que gravar bastante código. O primeiro sistema operacional, Steve Ballmer, um antigo colega de Bill Gates na faculdade de Harvard, foi um dos mais importantes nomes da companhia, pois ocuparia o cargo de CEO da empresa. CEO, o que significa? O que significa essa palavra aqui, CEO? CEO é a sigla inglesa, Chief Executive Officer, que no mundo corporativo brasileiro é similar ao cargo de diretor executivo, tá? Ballmer era a pessoa com maior autoridade e hierarquia operacional na empresa. Ao longo do tempo, se tornou responsável pelas estratégias e visões futuras da Microsoft. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá vendo aqui? Aqui é a tela do sistema, ó. Tá vendo, ó? Acho que eu mostrei ali para vocês, ó, que tinha que digitar vários códigos na tela para acessar os seus arquivos, né? Em 1980, a empresa, com a ajuda de Ballmer, fecha o acordo com a IBM, que era outra empresa, né, de computadores, IBM, que procurava por um sistema operacional para o seu novo computador. Assim, foi a Microsoft que vendeu o seu primeiro sistema operacional. Tá, ele tinha uma máquina, tá? E aquela máquina para funcionar precisaria de um sistema, tá? Sistema operacional. Porque se você tem um computador, mas não tem um sistema, você praticamente não tem nada, porque um depende do outro, tá? Então vamos seguir em frente. A Microsoft aí vendeu o seu primeiro sistema operacional, chamado Q2, tá? Q2. Tem um tracinho aqui no meio, Q2. E adequado para transformá-lo então em MS-DOS, que era o primeiro sistema aí operacional criado aí, tá? Agora vamos lá. Em 1982, a Microsoft começaria a desenvolver aplicações para computadores Apple, tá? Tá aqui, ó. Empresa de Steve Jobs. Não sei se você já ouviu falar nesse nome aí na tua vida. Quem foi Steve Jobs? Steve Jobs foi o fundador da empresa Apple, né? Fabricante do iPhone. Voltando aqui, seguindo aqui a nossa aula. Vamos dar um passo mais acima. Deixa eu ver que está gravando. Então vamos lá. Nós vamos falar agora, pessoal, do segundo, né, sistema operacional. O primeiro foi a MS-DOS e agora o segundo aí, sistema operacional, que é o Windows 1.0. Talvez para você essa palavra aí seria grandes novidades aí para você que está começando aí no mundo da computação, ok?
Em 1983, a Microsoft precisava desenvolver algum sistema operacional mais fácil de ser utilizado, mais intuitivo, pois o MS-DOS não era tão fácil assim de ser utilizado. Já pensou se hoje em dia fosse o MS-DOS? Poxa, hoje em dia seria difícil, né? Mas graças à sabedoria desses dois homens que Deus deu, né? E eles conseguiram chegar nesse sistema que temos hoje aí, né? Que muita gente critica, mas não sabe o quanto que eles, né, trabalharam para desenvolver esse sistema, né, pessoal? Então temos que ser agradecidos a eles por isso, né? E foi neste momento que a companhia iniciou o desenvolvimento do Windows 1.0, o primeiro sistema operacional baseado em janelas, né? Janelas, pessoal, aqui está um exemplo, a nossa tela aqui, ó, seria uma janela, tá? Esse seria um exemplo aí de janela, tá? Vamos lá. Cadê onde paramos? Baseado em janela, para proporcionar ao usuário um fácil manuseio, tá? Ó, 2 anos depois, a Microsoft começou as vendas do Windows 1.0, que foi uma evolução do sistema operacional. Atrelado a ele surgiu o nome mouse, tá? Mouse que em inglês quer dizer que em português quer dizer rato, tá? O Windows 1.0 teria novidades como calculadora, tá? Que lá no MS-DOS não tinha, relógio, né? Que também não tinha, e o Windows Write, que era como se fosse um Word, tá? Que era usado na digitação de texto, e até um joguinho chamado Reverse. Acabava ali a necessidade de digitar comandos, né? Que na época a gente tinha que digitar comandos, tá? Como era realizado no MS-DOS. Bastaria apontar e clicar, tá? Por isso tinha aí o mouse aí. Você apontava, clicava, pronto, já estava solucionado aí o seu problema. Bill Gates afirmou na época que o Windows 1.0 seria um sistema único, desenvolvido para pessoas que realmente precisavam trabalhar com computadores, né? E aí, pessoal, depois surgiu o outro sistema acima desse aí do Windows 1.0. Surgiria o Windows 95. Após algumas versões, o sistema operacional Windows 95 se transformou na maior evolução até o momento, seja pelo visual inovador, como também pela inclusão do menu iniciar. Menu iniciar, para quem não sabe, é esse menuzinho aqui, ó, tá, ó, que aqui no canto que a gente clica aqui abre, tá vendo? Menu iniciar é isso aqui, ó, aí abre essa parte aqui, tá? E seu lançamento foi muito aguardado por todos interessados em informática. Vamos avançar, tá? Vamos avançar aqui. Vamos ver se eu avancei demais aqui, pessoal. Só um momentinho, só para ver um. Não, tá certo. Pensei que eu tinha avançado aí até demais, né? Então vamos para cá. Um comercial apareceu na TV com a música Start Me Up. Start Me Up. Acredito que a pronúncia seja essa. Dos Rolling Stones, enquanto aparecia algumas imagens de pessoas utilizando o Windows 95. Você poderá assistir o vídeo voltando para interatividade, né, clicando no ícone. Era um ícone de um símbolo de vídeo, tá? Após assisti-lo, volta para a apostila, continuando lendo o Windows 95. Isso aqui tá pedindo para você voltar para ler ali o Windows 95, né? O Windows 95 tinha suporte integrado com a internet, que na época ainda era novidade para alguns usuários, junto com o menu iniciar. O Windows veio com a barra de tarefa, né, e com os botões maximizar, minimizar maximizar e fechar. O que seria isso? Seria esses 3 botões aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Que tá aqui, ó. Esse aqui é o minimizar,
o maximizar, tá? Que ele tem uma função de fazer isso na tela, ó, do meio, tá? Ó, aí nós abrimos, ele volta ao normal, certo? E esse aqui teria a função que seria o fechar, que seria o X, tá? E a nossa barra de tarefa seria essa barra de baixo aqui, tá, pessoal? Essa barra aqui que eu tô apontando aqui, tá? Toda essa barra, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí, Windows 98, eu cheguei a pegar todo esse sistema, tá, pessoal? Cheguei a pegar todos eles, tá? Inclusive um pedacinho do MS-DOS, eu ainda era bem novinho, entendeu? Eu cheguei a dar umas clicadas nele, mas eu peguei bastante. Esse aqui, ó, Windows 98, participei bastante dele, fiz até curso de informática nessa época. Ó, em 1998, o Windows 98 foi o sucessor do Windows 95, onde a principal novidade estava na maior integração com a internet, pois no pacote vinha um navegador chamado Internet Explorer, tá? Internet Explorer versão 4.0. O que seria um navegador? Navegador é onde você clica para entrar na internet, tá? Aqui, ó, isso aqui seria um navegador, só que esse aqui é da Microsoft. Esse aqui seria um outro navegador que seria do Google, tá? E esse aqui seria um outro navegador do Mozilla Firefox. Então existe aí, além desses navegadores, existem outros tipos, mas esses aqui são os principais, né? Então quando se falar em navegador, tá? São esses que você clica lá, ó, e você consegue digitar o endereço de onde você quer entrar, www.google.com.br, e navegar aí pela internet. Então esses são chamados navegadores, tá? Por isso que eu estou explicando aí para você entender melhor. Então a primeira versão aí era o Windows Explorer, né? Que dava bastante probleminha, né? Então vamos lá. O Windows 95 era muito instável. Isto era dito pela maioria dos usuários, e o 98 foi apresentado como sistema operacional com mais estabilidade, né? Nascia ali na barra de ferramenta o ícone de acesso rápido, aqueles atalhos de aplicativo que você encontra na parte inferior da tela, ao lado direito do menu iniciar, que seria aqui do lado, tá, pessoal? Seria aqui do lado, aqui no caso aqui do você que está no 7 aí, já é diferente. Aqui já é do lado, tá vendo, ó? Aí acessa aqui todos os aplicativos aqui ao lado da barra aqui, que a gente vai aprender mais na frente, tá? Pessoal, eu vou encerrar essa primeira aula. Nós paramos na página 14, tá? Dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que essa apostila ela não é gratuita para quem quer adquirir, tá? Ela tá aí no link da descrição. É um livro digital, deixando bem claro, você recebe no seu e-mail. Mas se você, eu não quero apostila, tá? Então você vai assistir aí as aulas normalmente, gratuitamente aí para você. Porque tem que pagar a apostila? O livro digital é uma ajuda para o canal, tá, pessoal? Porque esse canal aqui ele não é monetizado. Então gravar essas aulas requer tempo, tá? Eu tenho que separar um pouco do meu tempo, eu trabalho fora, tenho que dar atenção para minha família, e quando eu dou um tempo para a internet, eu abandono tudo isso, tá? Então essa apostila, por isso ela está sendo cobrada, que é um livro digital que você compra e recebe no teu e-mail. Mas se você não quiser adquirir, não tem problema, assista as aulas no final. Aí se você quiser me ajudar, o que você vai fazer? Você vai dar um joinha aí, vai dizer um gostei, tá? E se você puder compartilhar esse vídeo, você vai compartilhar ele nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, ou qualquer lugar que você queira compartilhar, tá? Então vou deixar o link aí na descrição para você, tá bom? Um abraço aí a todos e até a próxima aula, que vai ser a aula número 2 e essa aula número 1. E até mais, até a próxima aula.